Quando o decreto dominical chegar, saberemos que estaremos chegando no início da etapa final do tempo do fim, ou seja, ao início do fim do tempo do fim. Hoje, vamos estudar sobre os 4 estágios da implementação dessa famigerada lei. Mas o final não será como se, após a lei dominical ser aprovada, imediatamente Jesus aparece nas nuvens. 3 dias depois. Não será assim. Esse processo levará algum tempo. Não será num período de 10 anos, por exemplo, é claro, mas certamente não será algo muito rápido e imediato. Só para termos uma visão geral para onde estamos indo, veremos que no primeiro estágio será a abstenção de trabalhar no domingo. À medida que progride, o próximo passo será honrar o domingo, mas ainda podendo adorar no sábado. Então progride para não se poder adorar no sábado, apenas no domingo, com multas e prisões impostas. E será nesse tempo que não poderemos comprar nem vender. E, finalmente, o 4º estágio é a pena de morte para aqueles que adoram no sábado e desrespeitam o domingo. Certamente vale a pena discutir isso mais a fundo e ver como tudo se desenrola. Às vezes, podemos pensar que os adventistas têm essa ideia de que, quando a lei dominical chegar, tudo se acaba e dentro de algumas semanas o mundo inteiro chega ao fim. Não será assim. Não será algo de algumas semanas. Levará meses, mas não há um tempo definido que possamos atribuir a isso. Vai levar um pouco de tempo para que tudo aconteça. Mas, sim, os eventos finais serão rápidos. Então, não vai demorar para sempre, mas vai levar mais do que alguns dias ou algumas poucas semanas. Então, há alguns estágios na lei dominical, algumas etapas, e vamos ver isso agora. No Grande Conflito, na página 603, Ellen White está fazendo referência a Apocalipse 18 sobre o alto clamor. Isso é do capítulo O Último Aviso de Deus ao Mundo. Ela diz: Vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e odiável. E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. E a citação continua. Esta escritura aponta para um tempo que o anúncio da queda de Babilônia, feito pelo segundo anjo de Apocalipse 14, 8. Será repetido com a adição da menção das corrupções que têm entrado nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que a mensagem foi dada pela primeira vez no verão de 1844. Uma condição terrível do mundo religioso é aqui descrita. Em desafio aos avisos que Deus deu, continuarão a pisar um dos preceitos do Decálogo até que sejam levados a perseguir aqueles que o mantêm sagrado. Então, aqui vemos que parte dessa mensagem do alto clamor está dizendo que um dos preceitos do Decálogo está sendo pisoteado, e esse é o 4º mandamento, o sábado. Isso levará à perseguição daqueles que o mantêm sagrado. Na edição de junho de 1893, no periódico chamado Signs of the Times, Sinais dos Tempos, Ellen White novamente cita Apocalipse 14, porque os seus pecados chegaram até ao céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Na declaração que lemos antes, Ellen White diz: quando os seus pecados chegam ao céu, quando a lei de Deus foi finalmente anulada pela legislação. Então haverá chegado a oportunidade para ele mostrar quem é o governador do céu e da terra. Então os pecados de Babilônia chegam ao céu na lei dominical, e haverá alguns estágios para essa lei dominical. Mas este é o catalisador profético que desperta uma igreja adormecida. Agora, quando a igreja adormecida acorda ao clamor da meia-noite, como falamos já em outra apresentação,
As virgens prudentes recebem o derramamento da chuva serôdia para dar a mensagem do alto clamor. Observe esta declaração de Ellen White no Grande Conflito, página 605. Até aqui, aqueles que apresentaram as verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido muitas vezes considerados alarmistas. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia controle nos Estados Unidos, que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas infundadas e absurdas. Foi declarado como confiança de que esta terra nunca poderia se tornar outra coisa senão o que tem sido, a defensora da liberdade religiosa. Mas, à medida que a questão da observância do domingo for amplamente agitada, o evento, há tanto tempo duvidado e desacreditado, será visto como se aproximando, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não poderia ter tido. Agora, precisamos dizer isso como um adventista do sétimo dia. Não podemos dizer quantas vezes já ouvimos alguns adventistas desprezarem essa profecia da lei dominical. Mas será nessa lei dominical que a igreja será capacitada a dar a mensagem do alto clamor, que foi há tanto tempo duvidada e desacreditada, mesmo por alguns adventistas. Há muitos zombadores na igreja até hoje que questionam se isso realmente acontecerá. Mas acontecerá. E quando acontecer, produzirá um efeito na mensagem do terceiro anjo que ainda não vimos. No tempo de Noé, foi a mesma coisa. As pessoas não acreditavam na mensagem de Noé. Era uma mensagem sem noção, sem lógica, totalmente contra a ciência. Foi consultado os especialistas, os cientistas, e eles disseram que era impossível chover. Chuva? O que é isso? Não existe isso. Assim também, os Estados Unidos, essa poderosa nação guardiã da liberdade, jamais fará uma lei obrigando as pessoas a descansarem no domingo, mas a mensagem de Deus sempre foi contra o senso comum. E vamos agora para o estágio número 1 da lei dominical. À medida que a lei dominical começar a ser amplamente propagada, começará um encorajamento para se abster de trabalhar no domingo. Um dia de descanso será encorajado e essa será a oportunidade para nós, como povo de Deus, nos envolvermos mais em trabalho missionário e aproveitarmos a ocasião para pregarmos a terceira mensagem. A propósito, vamos falar sobre o projeto Sábado Verde. Vamos apenas dar um pequeno vislumbre aqui. No site deles, se você for a greensabbathproject.net, eles dizem: um dia a cada semana não faça nada. Tire um dia semanal para descanso. Faça dele um verdadeiro sábado para você e para a terra. Não dirija, não compre, não construa. Obviamente, não estamos dizendo que isto é o cumprimento do primeiro estágio da lei dominical. Estamos apenas dizendo que esses sentimentos estão começando a ganhar força em vários cantos do planeta, de uma forma como nunca já vimos antes. Então, preste atenção, Jesus está voltando, e as coisas que, como adventistas do sétimo dia, sempre dissemos, vão acontecer. E estas são pessoas seculares, eles são ambientalistas, não são necessariamente cristãos evangélicos, cristãos católicos, que estão ali agitando essa ideia. Não, são pessoas seculares, mas obviamente controlados por trás pela Igreja Católica, é claro. Então, observe o que Ellen White diz sobre este primeiro estágio, onde seremos encorajados a tirar um dia de descanso para o nosso próprio bem e nos abster de trabalhar. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 232. Ela diz: caro irmão, tentarei responder a sua pergunta sobre o que você deve fazer no caso de leis dominicais serem impostas. A luz que me foi dada pelo Senhor, em um momento em que esperávamos exatamente uma crise como a que parece se aproximar, foi que quando as pessoas fossem movidas por um poder de baixo para impor a observância do domingo,
Os adventistas do sétimo dia deveriam mostrar sua sabedoria abstendo-se de seu trabalho habitual nesse dia, dedicando-se ao esforço missionário. Em outras palavras, não façam grande alarde sobre parar de fazer seu trabalho comercial. Ela continua dizendo que desafiar as leis dominicais só fortalecerá sua perseguição, que os zelotes religiosos estão buscando impô-las. Não lhes dê motivo para chamá-lo de transgressor dessa lei. Se eles forem deixados para governar sobre homens que não temem nem a Deus nem aos homens, o governo logo perderá sua novidade para eles. E eles verão que não é consistente ou conveniente para eles serem rigorosos quanto à observância do domingo. Continue com seu trabalho missionário, com suas Bíblias nas mãos, e o inimigo verá que ele está arruinando sua própria causa. Não se recebe a marca da besta nessa fase, porque ele demonstra que percebe a sabedoria de manter a paz ao se abster de um trabalho que ofende, fazendo ao mesmo tempo um trabalho de suma importância. Então preste atenção, abster-se de trabalhar no domingo não é receber a marca da besta, pois descansar no domingo não é pecado. Pecado é violar o mandamento do sábado, profanar o santo dia do Senhor. Nessa fase não há problema ainda. O que constituirá a marca da besta será, na verdade, o adorar no dia proscrito, dia falso. Mas abster-se de trabalhar é, na verdade, uma oportunidade para nós sairmos e fazermos o trabalho missionário, mesmo que de porta em porta. Como Ellen White diz, os servos de Deus com os seus rostos iluminados se apressarão de um lugar para outro para dar a mensagem. Esse será um tempo para dar a mensagem. Portanto, abster-se de trabalhar não é receber a marca da besta ainda. Receber a marca da besta será adorar nesse dia, substituindo o verdadeiro dia, profanando o santo sábado. Então, a outra declaração aqui no volume 9 de Testemunhos para a Igreja, página 232. Quando dedicamos o domingo ao trabalho missionário, o chicote será tirado das mãos dos zelotes arbitrários, que ficariam muito satisfeitos em humilhar os adventistas do sétimo dia. Quando virem que nos ocupamos no domingo visitando as pessoas e abrindo as escrituras para elas, saberão que é inútil tentar impedir nosso trabalho por meio de leis dominicais. E então ela diz, na página seguinte, no domingo não faça demonstrações em desafio a essa lei. E sabemos, há algumas coisas acontecendo no mundo agora em que há algumas causas justas pelas quais estão sendo feitos vários protestos. Novamente, como dissemos antes, não estamos defendendo tumultos ou saques, nada disso. Mas Ellen White diz que quando a lei dominical chegar, esse não é o momento para fazer uma demonstração de desafio a essa lei. Saia e pregue a mensagem do terceiro anjo. E então ela continua dizendo, podemos usar o domingo como um dia no qual levar avante um trabalho que representaria ao lado de Cristo. Devemos fazer o nosso melhor, trabalhando com toda a humildade e mansidão. Agora, não vamos tomar tempo para ler todas essas declarações no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 51, mas podemos apenas referir essa citação. Ela está dizendo aos professores para empregarem o domingo em fazer trabalho missionário para Deus. Então, novamente, durante a primeira fase, quando somos orientados a nos abster de trabalhar, este é um momento em que podemos nos abster de trabalhar e fazer o trabalho missionário para alertar o mundo sobre o que está prestes a acontecer. Porque as coisas vão avançar muito rapidamente, não sabemos quanto tempo durará, mas certamente não ficará nesta fase por muito tempo. Então, não será por muito tempo e logo chegaremos à segunda fase muito rapidamente. E a segunda fase da lei dominical dirá que você ainda pode guardar o sábado. E é um guardar entre aspas, porque agora há uma lei colocada em vigor na qual diz que você deve honrar e adorar o domingo. Você deve honrar e adorar aquele dia,
Mesmo assim, você ainda poderá fazer sua adoração no sétimo dia, mas você deve, além de simplesmente se abster de trabalhar, você deverá honrar e adorar nesse dia, no domingo, no falso sábado. Se você quiser adorar no sétimo dia, pode fazer isso, mas o domingo é o dia correto para eles. Então, agora a pressão social aumentará, e uma vez que há uma lei que realmente imponha a adoração no domingo, este é o começo do pequeno tempo de angústia. Este é o começo da crise da marca da besta, onde, se você adorar nesse dia, estará recebendo a marca dela, seja na testa ou na mão. Neste ponto, muitos adventistas do sétimo dia vão ceder, mesmo que não tenha chegado ao ponto mais difícil, que veremos nas fases 3 e 4, onde há multas e prisões e você não pode comprar nem vender, e finalmente um decreto de morte. Muitos adventistas do sétimo dia vão ceder mesmo com essa pressão social inicial, e esta próxima declaração é bastante triste e está no livro O Grande Conflito, na página 531, que muitos de nós estamos familiarizados, onde Ellen White diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado mais fácil, o lado mais popular. E isso é um alerta para nós, mesmo agora. Se você não está sendo santificado através da obediência à verdade, se o doce Espírito de Jesus e os frutos do Espírito não estão se desenvolvendo em seu coração diariamente, você está se preparando para receber a marca da besta. Se você está aprendendo a se unir ao espírito do mundo e a escolher ao lado fácil e popular, sempre que há uma crise, você está se preparando para receber a marca dela. Então, quando aquela primeira fase da lei dominical vier, que impõe a adoração no domingo, muitos adventistas do sétimo dia vão ceder imediatamente e vão mudar de lado. Então, há a fase em que diz abster-se de trabalhar, e para nós, tudo bem, faremos o trabalho missionário nesse dia. Mas quando chegar a segunda fase, que é a primeira parte da adoração imposta, esse é o momento em que não poderemos comprometer de forma alguma. Não é aceitável simplesmente seguir e dizer: bem, eu irei à igreja no domingo pela manhã, igual vou no sábado. Mas foi exatamente isso que um irmão adventista disse: se eles passarem algum tipo de lei, eu simplesmente guardarei o sábado e o domingo. Esse é o pensamento da marca da besta. Infelizmente, nesse ponto, todos temos que decidir qual dia vamos aceitar. Agora, essa citação continua dizendo: homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam se regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, oramos para que nenhum dos que estão assistindo este estudo jamais se junte ao lado fácil, ao lado popular e se volte contra o povo de Deus. Mas, infelizmente, isso vai acontecer. E então agora nós vamos para a terceira fase. A fase 3, ela se intensifica ainda mais as coisas. Esta lei, à medida que avança, proíbe a adoração no sábado e você só pode adorar no domingo. E conectado a isso estão as multas e prisões, e você não poderá nem comprar e nem vender. Daniel mostra um desenvolvimento disso em Daniel 11:43, onde se tem um poder sobre os tesouros do Egito, e então
É aí que o papado, como rei do norte, ganha o controle financeiro e monetário do mundo todo antes da escalada final dos versículos 44 e 45, com um decreto de morte. Apocalipse 13:17 deixa muito claro que se você não tiver a marca da besta, você não poderá comprar nem vender. E se você está acostumado a se comprometer com o mundo para cuidar da sua família, se você vai receber a marca da besta porque sua mentalidade é tal que, Deus entende, Ele não gostaria que minha família passasse fome e eu preciso pagar minhas contas. Então, se você está se comprometendo, como aceitar um trabalho no sábado ou qualquer coisa para que possa pagar as contas, ou se está enganando a Deus no dízimo para que possa pagar as contas, seja o que for, isso está preparando você para receber a marca da besta. A autopreservação é um mecanismo natural do ser humano, mas a autopreservação vai contra a fé. Se quando Deus nos pede para segui-lo, quando não faz sentido algumas vezes do ponto de vista humano, é onde aprendemos a exercitar a fé. Mesmo agora, não trabalhando no sábado, devolvendo o dízimo, mesmo que não saibamos de onde o dinheiro virá, esses tipos de experiência de fé nos preparam para receber o selo de Deus e evitar receber a marca da besta, porque aprendemos que Deus é fiel e Ele nos guiará. Agora, vamos olhar algumas declarações que está no Grande Conflito, na página 530, que descreve o avanço da crise da lei dominical. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a desatendida lei de Deus, calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. Portanto, a mensagem do alto clamor está indo com grande poder. Então, isso enfurece aqueles que se opõem a ela. O clero fará esforços quase sobre-humanos para afastar a luz, para que ela não brilhe sobre o seu rebanho. Por todos os meios ao seu alcance, eles se esforçarão para suprimir a discussão dessas questões vitais. A igreja apelará ao braço forte do poder civil e, nesse trabalho, católicos e protestantes se unem. À medida que o movimento pela imposição do domingo se torna mais ousado e decidido, a lei será invocada contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Portanto, note que este trabalho se tornará mais ousado e decidido. Então, o povo de Deus será ameaçado com multas e prisões, e a alguns será oferecido posições de influência e outras recompensas e vantagens como incentivo para renunciar à fé. Então, não caia nessa. A você será oferecido dinheiro, posses, posições, fama e poder se simplesmente seguir o movimento do domingo. E a questão é que, se você não seguir, irão multá-lo, tirar todo o seu dinheiro e prendê-lo. Observe a resposta fiel e firme que deveremos ter. Mostre-nos pela palavra de Deus nosso erro. O mesmo argumento que foi usado por Lutero em circunstâncias semelhantes. E aqueles que são convocados aos tribunais fazem uma forte defesa da verdade, e alguns que ouvem são levados a tomar sua decisão para guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz será levada a milhares que, de outra forma, não conheceriam essas verdades. Agora, há um parêntese aqui. Ouvi pessoas dizerem que não há nada que possamos fazer para vindicar a Deus. Bem, é verdade que em nossa própria força não podemos fazer isso, mas, através do poder de Deus, quando somos fiéis, isso é uma vindicação da verdade e uma vindicação de Jesus, que é a verdade. Portanto, não acredite no argumento de que nada pode ser feito pelo povo de Deus a esse respeito. É através do poder de Deus que ele se vindica através de seu povo. Então, recapitulando, fase 1, abstenha-se de trabalhar no domingo, mas engaje-se no trabalho missionário. Fase 2, você ainda vai poder honrar o sábado, mas o domingo será decretado como dia de descanso e adoração. É quando a crise do sinal da besta começa, e é quando o pequeno tempo de angústia também começa. E então, na fase 3,
A crise se intensifica para um ponto tal onde não poderemos adorar mais no sábado, só se poderá adorar no domingo, e seremos penalizados com multas e prisões, e não poderemos também comprar e nem vender. E então chegamos à quarta fase. Finalmente chegamos então ao ponto em que há um decreto de morte. Neste decreto de morte é muito claramente mencionado em Apocalipse 13, nos versículos 15 e 17, e vale a pena ler aqui porque a Bíblia é muito clara que algum dia aqueles que recusarem receber o sinal e a imagem da besta receberão um decreto de morte. No versículo 15 diz: "E foi-lhe concedido o poder para dar espírito à imagem, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta." E então Daniel 11, 44 e 45 fala sobre como as notícias vindas do Oriente perturbam o rei do Norte. Portanto, ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Isso é um decreto de morte. E então ele planta as tendas do seu palácio entre os mares e o Monte Santo e glorioso. Agora, isso é simbólico, é claro. O mar representa as pessoas do mundo que está empurrando esta abominação da desolação a um decreto de morte. Então, o mundo todo estará contra o pequeno povo remanescente. Portanto, o decreto de morte será nessa última fase. Agora, Satanás vai personificar a Cristo. A porta da graça se fecha e o tempo de angústia de Jacó começa. Vamos ler algumas declarações. Esta está no Grande Conflito, página 604. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13, 16, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á, finalmente, serem merecedores de morte. Então, ao decreto de morte, e você pode ver o avanço onde começa com penalidades civis e, eventualmente, o decreto de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com ira contra todos os que transgredirem seus mandamentos. Com a questão assim claramente apresentada, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a um decreto humano, recebe o sinal da besta. Ele aceita o sinal de lealdade ao poder que escolhe obedecer, em vez de obedecer a Deus. E aqui está o ponto. As pessoas estarão recebendo o sinal da besta em várias fases da crise do decreto dominical, especialmente a partir da fase 2, quando a adoração dominical é imposta. Então, pode ser que venha apenas pela pressão social, pode vir quando você enfrenta multas e prisão e não pode comprar nem vender. E alguns, eventualmente, receberão a marca quando enfrentarem a morte. Infelizmente, alguns se comprometerão em uma dessas fases. Portanto, o sinal da besta não vem no decreto de morte, pode vir a qualquer momento ao longo dessas fases. E então, ela continua a dizer no texto: a advertência do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, então o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Esta será a parte da mensagem do alto clamor que nós, como adventistas do sétimo dia, estaremos dando durante a crise da lei dominical. Esta é a notícia que vai deixar o rei do norte furioso. Estaremos dizendo ao mundo: não caia nessa falsa lei religiosa que vai fazer com que você receba a marca da besta. Porque se você receber o sinal dela, você receberá a ira de Deus, que são as 7 últimas pragas. Fique do lado de Deus, mesmo que pareça que o mundo todo esteja contra você. Com Deus ao seu lado, você será guiado através dessa crise. Esse será o aviso final da mensagem do terceiro anjo. Satanás personifica Cristo durante este último grande ato do drama.
e isso fornece impulso para o decreto de morte. Vemos esse decreto de morte também em Apocalipse 12, 17, Daniel 11, 44 e 45. No Grande Conflito, na página 544, Ellen White diz: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como uma realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro de Apocalipse, no capítulo 1, 13 a 15. E então ele vai aparecer com a descrição de Jesus. Continuando, a glória que o cerca não é cedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Agora, observe isto. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com luz e a verdade. Este é o poderoso engano, quase invencível, semelhante aos samaritanos que foram enganados por Simão, o mago. As multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E assim, muitos que estiveram oscilando na fé serão varridos por esse último grande engano de Satanás, o que será muito lamentável. Ele chega para validar o decreto dominical e as pessoas que estarão enganadas ficarão ainda mais presas no engano do falso sábado. Mas observe que o povo de Deus não será enganado, porque os ensinamentos deste falso Cristo não estão em conformidade com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, exatamente a classe de pessoas sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus será derramada sem mistura. Então, não seremos enganados, mesmo quando Satanás vier personificando a Cristo, porque qualquer um que disser que o sábado foi mudado para o domingo, saberemos que é um falso Cristo ou um falso profeta. Mas o objetivo de Satanás é enganar o povo de Deus, porque nessa fase, como Jesus relatou na parábola da viúva, que clamava por justiça ao juiz e clamava e não era atendida, assim também o povo de Deus estará clamando por livramento dia e noite e não será atendido. Então, Satanás vem para parecer que suas orações foram atendidas, mas ele é a si mesmo, ele é o diabo. Mesmo sabendo que não vai conseguir, mesmo assim, ele vai tentar. Assim como na Cidade Santa, quando Cristo vier, quando ela descerá do céu, após o milênio, quando a Cidade Santa desce do céu, ele sabe que não vai conseguir tomar a cidade, mas mesmo assim, ele vai induzir o povo a tentar lutar para tomar a cidade. E então temos mais outra citação de Ellen White. Satanás vê que está por perder seu caso, não pode enganar o mundo todo. Faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis por meio do engano. Faz isso fazendo-se passar por Cristo. Veste-se com um manto de realeza que o apóstolo João descreve com precisão. Tem poder para fazer isto. Aparecerá a seus seguidores enganados o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade, mas se deleitaram na injustiça. Apresenta-se como Cristo em sua segunda vinda. Proclama que é Cristo e creem que é Cristo. Um ser bonito, majestoso, que se veste de majestade com voz suave e meiga,
com uma glória que supera tudo que os olhos mortais já viram. Mais um esforço e então o último artifício de Satanás é empregado. Ele ouve o clamor incessante para que Cristo venha, para que Cristo os liberte. E esta última estratégia é personificar a Cristo e fazê-los pensar que suas orações foram atendidas. Mas isso corresponde à última obra, a abominação da desolação, que já está no lugar santo. Ellen White, manuscrito 16, de 1884. Mas aqui todos os casos já estarão decididos, ou para a vida eterna, ou para a destruição total. Então, essas são as fases da lei dominical. E Ellen White também diz, no Grande Conflito, na página 554, que haverá a retirada da proteção das leis humanas, e haverá um tempo determinado quando o decreto de morte será promulgado. Vamos falar sobre isso em uma apresentação futura. O povo de Deus, em toda a terra, estará clamando por libertação e na hora de sua maior aflição, e justamente quando parece que o povo de Deus será destruído, você verá gritos de triunfo e imprecação dos homens maus. E então uma escuridão densa cairá sobre os ímpios, enquanto eles tentam destruir o povo de Deus, e veremos que o povo de Deus será liberto. Agora vamos ler mais algumas declarações para concluir. No Grande Conflito, na página 542, está escrito: o tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome, fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, e como ele forem fervorosos e persistentes, serão bem-sucedidos, assim como ele foi. Prezados amigos e irmãos, oremos para que agora estejamos apegando-nos às promessas de Deus, que estejamos permitindo que Deus fortaleça e desenvolva a nossa fé, porque este é o momento de oportunidade e preparação para estarmos prontos para a crise final. Agora vamos ler outra declaração do Grande Conflito. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, 30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Essas 4 fases da lei dominical nos dizem como as coisas vão se desenrolar. E queremos estar prontos para essas 4 fases. Queremos ser as virgens prudentes, com óleo em porção dobrada nas nossas lâmpadas, tendo os frutos do Espírito. Cristo está mais do que disposto a ajudar cada um de nós em nossa preparação para esse tempo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.